Olá, somos o Grupo das Mulheres e no vídeo de hoje vamos abordar esse assunto. Nós sabemos que ao longo da história da humanidade, as mulheres sofreram diversos tipos de preconceitos, chegando a serem vistas de forma inferior aos homens. E durante o vídeo vamos mostrar como elas eram vistas em cada período e de que forma elas conseguiram reivindicar seus direitos para que elas conseguissem adentrar na sociedade de forma igualitária. Desde que a história começou a ser escrita, ficou popular a ideia de que a mulher pré-histórica era inferior ao homem pré-histórico e que seu único papel era se reproduzir e coletar frutos enquanto esperava que o homem voltasse com a caça. Essa ideia ficou muito conhecida pelo fato de que a ciência pré-histórica foi explorada e escrita por homens do século XIX que projetavam suas próprias ideias de mundo e de seus tempos nas sociedades pré-históricas. Com o passar do tempo, as mulheres começaram a participar mais ativamente em áreas como a arqueologia, e com isso, essas ideias começaram a ser questionadas. Alguns estudos recentes apontam que homens e mulheres na pré-história viviam em harmonia, com uma sociedade cooperativa, e as mulheres, além de ajudarem nas caçadas construindo armadilhas, elas também lascavam pedras e fabricavam ferramentas como facas. Também, nessa época, o homem não sabia qual era o seu papel na reprodução, então a figura da mulher era adorada como uma divindade, por representar o símbolo de dar e nutrir. Muitas esculturas desses tempos foram achadas para comprovar essa hipótese, e todas elas foram apelidadas de Vênus, em homenagem à deusa romana da fertilidade e do amor. Após algum tempo, o homem começa a dominar a agricultura, uma descoberta onde as mulheres também tiveram um grande papel. E ele descobre o seu papel na reprodução, assim deu início à supremacia masculina. A força física começa a ser um sinônimo de poder e a competitividade entre os indivíduos aumenta, surgindo assim as primeiras aldeias, cidades e civilizações. A sociedade se torna patriarcal e as mulheres têm seus papéis cada vez mais desvalorizados. Na Idade Antiga, a mulher não tinha muito espaço dentro da sociedade e os casamentos eram primordial para a vida, ou seja, ela só seria útil se fizesse parte de uma família. Isso é o que muitas pessoas acreditam, mas se a gente olhar para algumas situações específicas, por exemplo a espartana, era uma sociedade extremamente militar e por esse motivo as mulheres ocupavam lugares de destaque nas decisões públicas. Além disso, podiam controlar finanças domésticas e participar de reuniões políticas, mas ainda eram fortemente associadas ao matrimônio. Já se olharmos para a sociedade ateniense, mesmo sendo estes os criadores da democracia, percebemos que a atuação da mulher era reduzida, educada para ser dócil e reservada ao mundo doméstico. As mulheres atenienses eram subjugadas pelo pai até escolher pelo homem que elas poderiam se casar. No mesmo período, porém, em um lugar de costumes totalmente diferentes, destacava-se a imponente Rainha Cleópatra. Nasceu na cidade de Alexandria em 69 a.C. e foi a última rainha da dinastia de Ptolomeu. Foi popularmente conhecida por atitudes pouco convencionais e por seus casos amorosos, incluindo nesta lista o grande imperador Júlio César. Foi uma mulher com personalidade muito intensa, era uma incrível negociante, estrategista militar e poliglota, que falava 6 línguas. Foi na chamada Idade das Trevas que as mulheres conquistaram acesso a grande parte das profissões e também ao direito de propriedade, porém ainda subjugadas. As mulheres deste período eram desvalorizadas, pois a sociedade era muito centralizada na figura do homem, mas com as guerras, os homens acabavam morrendo e as mulheres tornavam-se viúvas de forma precoce, assim tinham que assumir como chefe da família. Entretanto, a participação das mulheres durante a Idade Média foi fortemente estabelecida pelo meio de mulheres de destaque que estudavam em universidades e que participaram da vida política da época. Exemplos como da Duquesa de Aquitânia, que era astuta, manipuladora, mas igualmente vinda de personagens poderosos. Leonor da Aquitânia teve um papel essencial na política da França e da Inglaterra, países dos quais foi rainha. A Duquesa é uma das maiores exemplos de Joana d'Arc. Joana d'Arc é uma figura da história francesa que viveu na Idade Média, onde o pensamento feminino não tinha espaço. Ela rompeu diversos paradigmas impostos pela sociedade e sua história ecoou pelo mundo todo. Uma jovem de apenas 17 anos de idade que liderou as tropas francesas em seu primeiro combate na Guerra dos 100 Anos e que serviu de exemplo para muitas outras civilizações. Entre os séculos XV e XVIII, aconteceu a chegada do capitalismo e, consequentemente, a queda do feudalismo. Portanto, depois de muitas lutas, as mulheres começaram a ganhar espaço na sociedade. As mulheres tinham tratamentos diversos dependendo da sua classe social, sendo a seguinte, as princesas. Nessa época,
as princesas eram controladas pelos pais e irmãos, pois eram organizados casamentos contratados a fim de selar aliança entre estados e garantir a perpetuação de suas dinastias. Na burguesia, as mulheres se dedicavam nos trabalhos domésticos e nas oficinas têxteis, e ajudavam o esposo nos negócios, desempenhando um papel fundamental na economia familiar. Agora, as cortesãs eram as amantes de ricos e poderosos nobres, que forneciam bem-estar, luxo e permitindo frequentar as cortes, trocando sua companhia e serviço. Já as mulheres, em situação vulnerável, empregavam-se de serviços domésticos e agrícolas. Então, uma mulher pobre e solteira devia procurar um patrão para que a acolhesse e seria seu responsável, até que ela procurasse emprego, se casasse ou voltasse à casa dos pais. As mulheres da aristocracia podiam discutir assuntos como literatura e filosofia, um direito conquistado depois de muito tempo. Mas também comandavam tarefas de casa. Contudo, a Idade Moderna foi um período de emancipação das mulheres, onde conseguiram ocupar cargos que antigamente eram destinados principalmente aos homens, libertando-as de funções caseiras e se relocando a funções de liderança. As mulheres ocuparam diversos cargos no contexto social da humanidade ao longo do tempo, rompendo paradigmas, uma vez que as mulheres eram representadas como inferiores, onde habilidades domésticas sempre estiveram destinadas às mulheres. Essa norma também era suscitada no currículo escolar, tanto que as meninas aprendiam corte e costura e podiam ser no máximo professoras. Por isso, as mulheres sempre lutavam por liberdade, cidadania e menos violência, em movimentos liderados por grandes feministas no nosso país, o que teve como seu primeiro resultado o direito ao voto e a ser votada para cargos dos poderes legislativos e executivos em 1932, o que foi um marco na história da mulher brasileira. À medida que esse debate foi apresentado à população, conseguimos perceber avanços relacionados aos direitos das mulheres. Porém, apesar de tudo, ainda existem muitas alterações necessárias para que possamos dar continuidade às lutas do passado, honrando todas que batalharam pelos mesmos. Segundo a ONU, um de seus 17 objetivos consiste em alcançar a igualdade de gênero, que tem como intuito geral de pôr o fim na discriminação, para que todas possam usufruir da igualdade e dos direitos que possuem. Após muitos anos de luta, a mulher na sociedade conseguiu uma desconstrução visual sobre seu papel de gênero imposto pela sociedade. Antigamente vista como sérvia, submissa e dona de lar, hoje em dia ela pode ser vista como uma empresária, uma estudante ou até mesmo uma presidente. A mulher atual acumula diversos tipos de vitória, mesmo sofrendo diversos tipos de preconceito até os dias de hoje. Hoje em dia, ela conseguiu uma inserção no mercado de trabalho, ampliação sobre sua liberdade sexual e reprodutiva sobre seu próprio corpo e a conquista de independência financeira e dos seus direitos políticos. As mulheres do século XXI têm adquirido um novo tipo de perfil por meio da apropriação do conhecimento, especialmente a partir das décadas de 1960 e 1970, por meio dos protestos feministas. O movimento feminista se teve início no finalzinho do século XIX e teve um papel fundamental ao impulsionar as mulheres a conseguirem posições de destaque nos âmbitos social, político e pessoal. Como um bom exemplo, temos Marielle Franco, que foi uma política eleita vereadora pela Câmara do Rio de Janeiro com 46.502 votos. Além de política, ela foi mãe, mulher preta, nascida numa comunidade do Rio de Janeiro e assumida LGBT. Ela é um exemplo claro de mulheres na atualidade que sofrem diversos tipos de preconceito de gênero e têm de conciliar sua vida pessoal com sua vida profissional, numa dupla jornada. Mas infelizmente ela sofreu um assassinato e acabou morrendo. Mas ela é um exemplo claro de luta pela igualdade das mulheres. Desde muito tempo, a mulher e a igualdade entre gêneros apresentam diferentes patamares de tempo e espaço. Só após muito sofrimento e muitas lutas, as mulheres vêm conseguindo conquistar cada vez mais visibilidade e seus direitos na sociedade. Ainda hoje, vemos que mesmo sendo a maioria entre a população mundial, mulheres ainda têm dificuldade em se inserir em espaços sociais, políticos e econômicos.
Observamos que, com todas as lutas, muitas mulheres tiveram um papel importante na história da humanidade. Mulheres cuja capacidade intelectual e a força emocional eram acima da média para conseguirem tais conquistas ainda na época em que viveram. E mesmo com tantos exemplos desses feitios passados e que admiramos atualmente, algumas mulheres do século XXI ainda enfrentam desigualdades, violência e preconceito em suas vidas. De acordo com pesquisas realizadas pela Commission on the Woman, 1 a cada 3 mulheres sofre algum tipo de agressão em todo o mundo. E no Brasil, a cada 5 minutos, uma mulher é agredida. Dados esses que são alarmantes. No mercado de trabalho, ainda existe a desigualdade de gênero, especialmente na capacidade feminina, diferenças salariais, dupla jornada e no preconceito. As mulheres percorreram um caminho muito mais difícil para obter sucesso com o objetivo de se inserir no ambiente empresarial e social que os homens. Mulheres precisaram se empoderar, desenvolver a autoconfiança, ter atitude e persistência enfrentando todo o preconceito e conquistando seus direitos. Apesar de todas as imposições e dificuldades, as mulheres desenvolveram seu papel com maestria e tiveram um papel muito importante para a história. Com o decorrer de décadas, as mulheres criaram uma base concreta para que hoje mulheres da atualidade possam competir lado a lado com a figura masculina, apesar de ainda ter uma dupla jornada e dos preconceitos diários enfrentados. Os desafios são grandes, mas quanto menor for a resistência das pessoas no sentido de questionar ou combater as pautas femininas, mais ampla e melhor será a efetivação de uma sociedade mais igualitária. Trata-se de uma missão a ser concluída por toda a sociedade, tanto pelas mulheres quanto pelos homens. Como podemos ver, a história das mulheres se desenvolveu e muito ao longo do passar do tempo. E é muito importante estudá-las, porque assim entendemos melhor a sociedade que estamos inseridos hoje em dia. E assim, também não deixamos de esquecer toda a luta e esforço que as mulheres tiveram. Por isso, muito obrigada por assistir e espero que tenham gostado.